Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo mais uma vez ao evento de posse da nova diretoria, onde eu já deixo meus cumprimentos ao cientista Celso Rafael, ao nosso vice João Mestre de Júnior Romano e ao nosso tesoureiro Geraldo. Há algum tempo nós viemos já trabalhando em conjunto e hoje, com satisfação, a gente solicitou a diretoria para que passasse um pouco do filme, ou um pouco da história que vem se realizando pela ordem após os nossos trabalhos e nossos vínculos socioculturais. Queria parabenizar também os homenageados de hoje, que vem com certeza fazendo uma belíssima atuação social, filantrópica e cultural. Pois bem, fogo simbólico. O que significa esse fogo simbólico? Esse projeto Fogo Simbólico já é existente há mais de algumas décadas pelos militares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Aeronáutica, que era feita uma corrida da Inconfidência Mineira. Nessa corrida, há algum tempo, depois de ser bastante realizada em São João do Rio, Ouro Preto, nós tivemos um choque de governo de 2004 para 2005, onde sim o projeto ele foi abortado pelo governo do Estado de Minas como corrida da Inconfidência Mineira. Porém, existia um grupo lá em Pelotas, na região de Conselheiro Lafayette, e um dos militares que participava e cuidava da administração de Barbacena até Conselheiro Lafayette, o Tenente Coronel César, tinha criado uma ideia, juntamente com um grupo de cavaleiros e, ao mesmo tempo, os cavaleiros da Inconfidência Mineira aqui na região. Esse projeto ele iniciou em 2004 para 2005, o seu primeiro ano foi 2005. Esse projeto ele foi feito em uma condição de foco que abrangisse sim projetos culturais, que abrangisse ações sociais, que envolvesse o município, tanto do Poder Legislativo quanto do Judiciário, que envolvesse a sociedade que está linkada em uma das principais regiões da Inconfidência Mineira. Então esse projeto, ele se dá atrás de hoje com o seguinte ponto. Este ano, ele é realizado todo ano de 20 de março a 21 de abril, onde ele se inicia em São Lourenço, com a Comenda Hidromineral São Lourenço. Após esse início, nós temos uma situação que fazemos um percurso de São Lourenço até Ouro Preto. Nesse percurso a gente sai São Lourenço, Santa Cruz de Minas, São Vicente de Minas, Santa Cruz de Minas, São João do Rei, Tiradentes, Prados, Queluzito, Carandaí, Queluzito, Conselheiro Lafayette, Ouro Branco e, por final, Ouro Preto. Nessa situação, o nosso foco era atender e divulgar o nosso objetivo social, que a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira exerce, que o objetivo é Inconfidência Mineira. Então, nesse legado, em 2007, a Ordem, assim que assumiu a administração deste evento, que era feito por este grupo e por um público cavalo de Conselheiro Lafayette, nós, mediante os cavaleiros, o organizador geral e a entidade Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, definimos que a Ordem seria a chancela do evento. O que é a chancela? Ela teria o poder, tanto legislativo quanto judiciário, quanto a obrigação legal da questão. Por que definimos a Ordem? Primeiro, por ser o terceiro setor do governo nacional, que a gente chama do terceiro setor privado, na parte de ONGs e algumas coisas básicas. Então, neste projeto, nós definimos que as ações culturais que deveriam ser feitas demandassem da cidade. E não a gente chegar como órgão dos cavaleiros e falar, não, você tem que fazer assim. Então, hoje, aproximadamente, nós temos de 15 prefeituras, nós já temos acordado e contratados e parceiros de 13 prefeituras nesse percurso todo, onde a Ordem hoje exerce, como eu digo, a parte legal. O nosso objetivo é muito simples. Muitos de alguns homenageados que estavam aqui hoje presentes faz parte dessa cadeia. Nós temos aproximadamente 40 pessoas executando um projeto de ponta a ponta.
Isso envolve caminhão boiadeiro, isso envolve, esse é o time que foi feito neste ano, de 2014. Este time, de algum tempo, vem realizando, pessoas que estão aqui nesse presente, tem pessoas que metade do grupo hoje desde o primeiro dia feito. O objeto é muito simples. A gente sai de um percurso, definimos o animal, o cavalo, porque também faz um traje do teatro, ou um traje da época, relembrando como era feita a dificuldade. Não de sentar numa mercedezinha, pegar uma estrada, rapidinho estamos ali. Não, a dificuldade. Então, nesse trajeto, nós temos o carro de apoio, o caminhão de apoio, ônibus de apoio. Todo município, a cada município, eles fazem um evento cívico-cultural, com hasteamento de bandeira, apresentações artísticas de criança, concursos de redações e alguns outros projetos que envolvem o civismo e a cultura. Hoje a nossa camisa, com os senhores aqui, até a gente rever o evento oficial do dia 21 de abril, hoje a nossa camisa, além do crachá, essa camisa hoje já virou um credenciamento. Então hoje, por exemplo, no dia 21 de abril, a gente agradece muito a todos que estão lá, na parte executiva do projeto, o tanto que nos recebe bem, o tanto que nos dá acesso a importâncias locais para que a gente possa estar apresentando um pouco do fogo. Esse, senhores, é um trabalho feito pela Ordem, que junto com o seu time. Aqui nós estamos um pouco na parte de estrutura, nós temos muito mais assim a se envolver, nós temos um projeto de intenção de fazer um tripé em Confidência Mineira. O que seria o tripé? Uma perna sair do Rio de Janeiro, que é o que é a perna? A perna é esse grupo de no mínimo 40 pessoas. Esse grupo mínimo é por quê? Porque nós temos no mínimo 40 a 36 bandeiras para carregar, do estado, todos os municípios do Brasil. Nós temos os cavaleiros, os dragões da Confidência Mineira, nós temos o fogo, nós estamos trajados, aqui se possam ver, nós estamos trajados. Nós temos o traje do Tiradentes levando fogo. Por que o fogo também, senhores? O nosso objeto da linha Grécia, antes de Cristo, foi colocado como fogo. Era uma simbologia de energia, de força, de calor, de intenção. Nesse objetivo, nós tivemos como fogo simbólico percorrer. Ele é aceso em São Lourenço, até pelas autoridades maiores, e recebido no dia 21 de abril. Então, este projeto a Ordem vem realizando já desde 2007, como a proponente do objetivo. Todos os cidadãos e humanos que estão presentes aqui ou em qualquer lugar serão super bem-vindos ao evento. Nós temos uma administração simples, ela não é burocrática, ela simplesmente é organizacional. Ela principalmente por envolver demais municípios. Então esse é o nosso projeto que fala um pouco sobre a cavalgada, o envolvimento de crianças, o envolvimento da área artística, as pessoas trajadas, os dragões. Esse ano nosso acompanhou quase todo o percurso, estou faltando 2, então assim, fazendo a escola da defesa. O nosso objetivo é esse, é só resgatar, é relembrar, é fazer um pouco da história, como dizia o Banco Vieira, não Tiradentes é em labareda de chamas, percorremos 4 cantos do país, pregando liberdade, igualdade e fraternidade. Então a nossa intenção é essa, é relembrar para o povo de hoje, quem está lembrando aqui hoje, que o passado, que nós estávamos chegando aqui, teve uma história. E qual foi essa história? E para aqueles novos, não tão novos, porque eu também sou tão duro, estou até caraquinha, vamos dizer assim, mas para que essas novas pessoas, o meu filho que faz parte, essa criança que estava aqui ao redor aqui, ele faz parte desde os 2 anos, também de várias demais outras crianças, o senhor Refrigério Paulo Verde, que está aqui, os filhos dele, desde 10 anos, 12 anos também participam do percurso. Então é relembrar que a história e a Confidência Mineira existe um papel. Esse é o nosso objetivo. Sobre o fogo simbólico, são os nossos parceiros, a Cavalaria, o Corpo de Bombeiro, o Ministério, alguns clubes de cavalos, nossos patrocinadores, Prefeitura e o Governo do Estado. E aí sim, senhores, a gente tenta também privar o público. É uma verba, não se esquecendo, nossa entidade não pode ter fins lucrativos. E esse objetivo de fins lucrativos, isso nos dificulta um pouco mais. Por que nos dificulta? Porque o recebimento de verba sempre fica dependendo um pouco de instituições privadas ou governamentais. Então, muitas das vezes, a gente gostaria de expandir muito o Chega.
não conseguimos por causa de alguns patrocínios restantes que faltam. Também o time. Eu gostaria só nesse minuto pedir para que as pessoas se levantassem. Senhor Antônio Elídio, senhor Efigênio Paulo Pedro, a senhora Elizabeth Pereira, senhor Lucas Eduardo, se pudesse, por favor, vir aqui na frente, por favor. Senhor Hélio Agostinho, senhor Gregório, senhor José Jesus, senhor Rodrigo Alvareda, senhor Romário Neto, senhor Ronaldo Rodrigues, senhor Rosiane Martins, senhor Elis Vida, por favor, venha à frente, por favor. Senhores, aqui é um time, faz um pedacinho do nosso time, das 40 pessoas que cuidam da organização. Nós temos a madrinha médica, a gente sempre cuida dessas pessoas, senhores. Altura aproximadamente 22 dias de trabalho filantrópicos. Deixam suas férias para exercer esse evento, deixa seu lado profissional, o seu lado pessoal para atingir esse evento. Este evento percorre aproximadamente, tem ano que a gente consegue expandir um pouco mais, tem ano que a gente retorna um pouquinho por causa da administração, mas essas pessoas atuam aproximadamente 450 quilômetros, e muitos desses que estão aqui na frente em cima de um ombro de um animal. Então eu gostaria de uma salva de palmas para a forma de essa história, porque se a ordem hoje está exercendo esse trabalho, diante desses senhores, dessas senhoras que estão aqui, e muitas das vezes, senhores, nosso evento é em abril e o pagamento se retorna até em dezembro. Então, muitas das vezes, por exemplo, caminhão boiadeiro, muitas das vezes outras coisas assim, a gente tem uma dificuldade. Mas, graças a Deus, né, Celso, já há 7 anos, nós não temos nenhum calote, nós não deixamos de pagar uma pessoa. Então, senhoras e senhores, muito obrigado mesmo, e muito mesmo, minha mãe que está até aqui na frente. Isso também demonstra o elo familiar. Hoje, a união familiar, não só na multimídia, na tecnologia, está se fugindo. Vamos juntar. Hoje, minha família, meu pai e minha mãe me apoiam nesse projeto, fazem de tudo com os netos presentes. Então, muito obrigado, senhoras e senhores. Eu tenho uma gratidão à ordem, tenho uma gratidão enorme mediante vocês e muito merecida essa homenagem. Obrigado. Vocês não estão pensando assim, esse cara é para parar de falar, meu Deus, mas já estamos acabando. Isso é uma prestação de conta que a gente gostaria de falar e de envolver os senhores cada vez mais sobre o que é a ordem. Muitas pessoas às vezes acham que a ordem é somente comenda. Não. A ordem tem a comenda sim como um favor. Mas as principais ações da ordem são aquelas realizáveis. E hoje, além do sítio do fogo simbólico, nós temos um projeto que está bem encaminhado, já cansativo por muitos anos. Mas como dizia meu avô e meu pai, tudo que se conquista de um dia para o outro, não se tem tanto valor. Desculpa. Vamos lá, senhores. Aqui a gente está falando um pouco sobre o sítio da Varginha Saber. O sítio da Varginha é um local onde se localiza, entre Ouro Branco e Conselheiro Lafayette, na antiga Estrada Real. O sítio da Varginha hoje, já há alguns anos, desde 1999, ele foi tombado como patrimônio histórico. Ele existia um projeto desse sítio da Varginha, com a grande maçonaria, que iria realizar um centro cultural. Porém, em 2009, após 10 anos de batalha da maçonaria, com muito custos, gente, desculpa, só um momentinho, senhor Heraldo, eu gostaria de convidá-lo aqui, Heraldo Laranjo, desculpe, como eu posso falar de um projeto desse, senhor, por favor? Senhor Heraldo, gente, é o arquiteto responsável geral sobre projetos, todos os técnico, arquitetônico, paisagista, ele que desenvolve, todo esse desenvolvimento. E também está fazendo seus trabalhos filantrópicos, aguardando somente quando o projeto for executado, assim ele será executado. Desculpa, meu amigo, é uma honra, um prazer que você esteja comigo aqui.
Muito obrigado mais uma vez pela forma assim. Então, senhores, no sítio da Varginha, nós temos uma gameleira. Essa gameleira não é uma simples árvore. Ela é uma árvore que está desde a época, a gente chama de uma alma viva, né? Ela ainda é o único ser vivo que participou da história da Inconfidência Mineira. Esta árvore ficou dibuçada, ou pendurada, este apenas esboço esquerdo do Tiradentes, na própria árvore. Então, a coroa portuguesa tinha solicitado. Então, nesse sítio da Varginha, nós temos essa gameleira como patrimônio histórico e sendo seu único ser vivo da história e relembrança. Nós temos a parte do monumento que foi criado pela maçonaria juntamente com a Gerdau e a Prefeitura de Conselheiro Lafayette, como o seu mártir da história. E nós temos a antiga casa de Tomás Antônio Gonzaga, que era assim realizada, e após alguns anos, infelizmente, ela se pertence em ruínas, que nós temos um projeto aí, sim, para ser desenvolvido. Então, nós temos 3 pontos históricos do sítio da Varginha. Tá, senhores, poxa, mas nós estávamos conversando que em 99 para 2009, são 10 anos, não conseguiu se realizar, e de 2009 para 2014 já são quase 6 anos, certo? Então, por que não se realizou? O projeto ele se envolvia nessa parte roxa. A Ordem em 2009 ela recebeu como doação da parceria maçonaria junto com a Gerdau o patrimônio histórico Sítio da Varginha, estalagem de São Lourenço. Ela ficava localizada somente nesse percurso. Em 2009, quando a gente recebeu o projeto junto com a parceria com a maçonaria, nós tivemos um pequeno problema. O Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, nos deu, vamos se dizer, desaprovado o projeto que estavam antigamente tentando ser executado. Nessa situação, eles tinham exigido a primeira coisa, foi o estudo arqueológico, que não tinha sido realizado. Esse estudo arqueológico foi feito uma parceria juntamente com o Ministério Público, né, Celso? O doutor Marcos Paulo e o doutor Paulo Peregrino. Eles fizeram uma parceria onde conseguiu o estudo arqueológico para nós. Só o estudo arqueológico custou aproximadamente R$78 mil, que a Ordem dos Cavaleiros conseguiu arrecadar junto com as parcerias. Esse estudo arqueológico, para nós, esse atraso, tudo vem as coisas boas também, né, Geraldo? Nesse estudo arqueológico, nós localizamos que o sítio da Varginha não seria só esse pedaço, mas sim um pedaço todo, né, Geraldo? Dividido em mata privativa, preservação ambiental e algo mais. Então, de 9 hectares que nós possuímos diretamente, foi localizado com o estudo arqueológico que mudava para 72 hectares, toda a abrangência arqueológica. Pois bem, até o trabalho que tínhamos feito em 2010 para 2011, que foi o estudo da arqueologia há 2 anos, em 2012, no início do ano, nós olhamos na reunião, e aí, o que vai ser feito? Toda uma ideia tinha sido elaborada, nós temos que reiniciar tudo de novo. Pois bem, nesse trabalho, nós definimos algumas coisas. Ponto 1, intervenção. A primeira coisa que nós teríamos que fazer é intervir naquilo que já existe, que é a gameleira, que é o monumento, e que as ruínas não sejam depredadas cada vez mais, não seja deixado de lado a situação. Então, nessa intervenção, nós começamos a desenvolver grandes parcerias. Tivemos reuniões com o Ministério Público, tivemos reuniões com empresas privadas, tivemos reuniões com o Corpo de Arquitetura, e aí sim definimos. O que foi definido, senhores? Nós temos um projeto, retornando aqui é a rodovia que liga Ouro Branco a Conselheiro Lafayette. É a rodovia antiga Estrada Real. Aqui é a principal, a Estrada Real, que foi exercida e realizada na época da Inconfidência Mineira, que passa bem no nosso miolo, que passa bem entre a frente das nossas ruínas. Então, nós definimos um estudo de mercado que a empresa realizou, após diálogos com o Ministério Público, o professor, nosso queridíssimo Heraldo, que vem elaborando e atua no alto do Parauapeba todo, em cima da Inconfidência Mineira, museus, né? A Casa de Tomás, aquela Castelinha Lafayette, Fazenda Farroupilha e alguns outros projetos assim, né?
Então você já tem o conhecimento, já tem o know-how, nós fomos fazendo umas parcerias. Nessas parcerias hoje nós temos o vínculo da UFMG, o vínculo da UFV, e é isso. Eu vou resumir bem prático para vocês o projeto. O projeto ele se inicia o seguinte, com uma entrada e saída. Aonde hoje, quando alguns de vocês já conhecem o sítio da Varginha, hoje quando se entra, já se entra no monumento, na parte da gameleira. O nosso projeto agora é o inverso, a entrada é do outro lado. Então nós temos uma entrada e uma saída, nós temos estacionamento adquirido com alto poder para que possamos receber ônibus, pessoas, acessibilidade, em todos os aspectos. Nós temos uma recepção simplória, com segurança na parte da entrada do projeto. Nós temos a parte do corredor, que é aquela antiga estrada real, que iria de onde vai ser a entrada até o projeto principal do projeto, do centro. Nós vamos ter toda uma identificação, ali somente vai ser a entrada de pessoas físicas, ou carro de golfe, com pessoas habilitadas, ou algo assim. Nós vamos ter o prédio Tiradentes. O prédio Tiradentes, após os dois monumentos, que é a Gameleira e que é as ruínas, ele é o nosso principal prédio. Por que o nosso principal prédio? Ele hoje vai ser o centro de onde realizará todas as questões profissionais da questão. Nós vamos ter aqui um auditório com capacidade para 150 pessoas. Nós vamos ter aqui uma biblioteca, banheiros masculinos e femininos, recepção ao turista, uma parte de praça de alimentação, uma parte de salão de museu, não focalizando o museu. Por quê? Porque nós temos o Museu de Confidência em Ouro Preto, uma concorrência muito fútil que seria nossa fazer o Museu do Esporte. Nós temos um pouco dessa história, que o Heraldo gostaria de comentar daqui a pouco, porque tudo que foi construído, tudo que foi feito, o emblema, a simbologia, tudo tem um significado que envolve a Inconfidência Mineira, ou a Era do Ouro, ou a Era da Prata. Então, isso é o primeiro prédio. Esse é o primeiro prédio que, quando você entra, vai estar do lado esquerdo. Logo depois, nós vamos ter a parte das ruínas. Desculpa, o prédio Tomás Antônio Mozart. O prédio Tomás Antônio Mozart, nós fizemos uma parceria com a UFMG e com a UFV. Nós vamos ter um centro da arqueologia da Inconfidência Mineira ali no sítio. Então, eles vão ter uma parte da UFMG, lá que vão ter aulas didáticas, vão ter visitas e algumas coisas. A parte da UFV já ficou na parte ambiental. Nós vamos estar realizando a parte de estudos, o que o Inconfidente comia, o que ele plantava para estar sendo comido. Então, nós vamos estar ali fazendo essa situação. Nós vamos ter também a estalagem dos Inconfidentes. O que é a estalagem dos Inconfidentes? Nós não estamos criando um hotel, nós estamos criando simplesmente uma forma de hospedagem para os estudantes, para aqueles que estão passando o percurso, querem ficar ali no tempo para estudar, ou um evento deste porte que a gente for realizar e precisar manter algumas pessoas, aproximadamente 26 quartos, mais ou menos, 26, 40 leitos no total. Então é quase se fosse uma escola, uma sala de aula somente. Então nós temos essa parte, nós temos espaço coroa portuguesa. Ô gente, mas a Inconfidência Mineira não é contra a coroa portuguesa, concordo plenamente. Por isso que nós chamamos para resguardar. Um professor que ensinou uma vez, o Dr. Marcos Paulo, que tudo que é antigo se permanece antigo. O que a gente se realiza hoje tem que ser com a forma de hoje. Então nós estamos focalizando a coroa portuguesa, que é perto da Gameleira, no centro, onde vai ter um espaço de aproximadamente 1.500 metros quadrados, para se realizar eventos, para se realizar a chaminha de bandeira e todos os outros percursos que a gente faz no evento. A organização é feita proponente à Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Hoje nós já temos um patrocínio direto da Gerdau, então hoje o projeto está no seu teto aproximadamente de até 10 milhões, isso já aprovado pela Gerdau, dependendo somente do projeto de lei de incentivo. Então, senhores, o que eu gostaria muito de passar aqui hoje é todos os nossos parceiros, que hoje tudo, Celso, Jerônimo e seu Romano, parabéns pela forma de tratar as coisas pela ordem. Vocês hoje se preocupem a legalidade para depois buscar os sonhos. Então isso vocês estão de parabéns mais uma vez,
de estar dando apoio, tanto no fogo simbólico, tanto na questão do projeto Sinta Vagina, é tratar as coisas com essas pessoas primeiro. São essas pessoas que são as obrigações, os órgãos competentes para ver o que a gente cria. Então, o projeto está à disposição para vocês. A gente está falando um pouquinho só do que a gente presta um pouco de contas referente à realização. É um projeto, senhores, que eu gostaria de a gente ter realizado há 5 anos atrás. Mas, infelizmente, como dizem, o possível a gente faz de imediato. O possível vai demorar mais um pouquinho, mas a gente chega lá para ver, eu acredito nisso. Então, eu gostaria de passar as palavras do Dr. Heraldo, falar um pouquinho aqui conosco. É somente um resumo, eu estou à disposição, o senhor Heraldo está à disposição, o nosso escritório está à disposição do time de novo, para qualquer esclarecimento. Lembrando, gente, que às vezes, a maioria das vezes, a gente acha que o dinheiro é o movimento tudo. O dinheiro, sim, é uma necessidade de qualquer coisa. Porém, as atitudes, os atos humanos, principalmente para esses projetos, o projeto Marisa, que foi agraciado aqui anteriormente, precisa muito mais de corpo, de teste, de pegar e fazer, desenvolver, apoiar e ajudar. Então, senhores, eu vou passar a palavra para o Dr. Heraldo, vou falar um pouquinho rapidamente, porque, primeiramente, parabéns, Heraldo, mais uma vez, em nome da ordem. A gente agradece a sua disponibilidade, já vai para o segundo ano que você está em cima desse projeto, não se localizando nem focando financeiramente, e sim fazendo de dentro para fora. E acredito eu que com esse projeto sendo realizado, como eu acredito que passa do ano que vem já a sua execução final, sermos remunerados, mas parabéns pelos atos que você vem realizando conosco, a gente só tem a agradecer por isso. Todo o projeto, gente, toda a linha institucional, filantrópica, toda a situação está sendo elaborada pelo Heraldo. Gostaria de saber a sua palavra, por favor. Boa noite a todos. É uma grande honra realmente poder estar inserido nesse projeto e é uma responsabilidade muito grande realmente, porque ele vem realmente resgatar toda uma história de um momento muito importante da história do Brasil. Eu me sinto realmente muito honrado de poder estar à frente desse projeto. Eu não considero ainda um projeto, na verdade, porque o meu cuidado profissional foi tamanho que eu fui fazendo etapas, um instrumento preliminar, um projeto, não há um projeto executivo ainda, porque eu acho que tem que ser multidisciplinar, inclusive, tem que ser levado ao IEFA, ao IFAM, mas eu já tenho todos os dados, o conteúdo, eu acho que já está bem rico, no sentido da simbologia, de todas os ingredientes necessários, vamos dizer assim, para que essa obra seja realmente muito expressiva, porque é um grande desafio de manter o público ali realmente, a gente tenta fazer a questão toda dos estudantes, da comunidade estudantil poder participar, ser um centro que vai agregar valores, que as pessoas podem realmente aumentar seus conhecimentos sobre arqueologia, sobre botânica, a questão da historiografia, a museografia também. Então é um projeto muito rico, interessante. As ruínas, que são as mais importantes, os elementos mais importantes ali, elas vão merecer um cuidado especial dentro das técnicas de restauração, de consolidação, porque elas já sofreram muita degradação ao longo dos anos. E nós vamos, inclusive, demolir uma casa, a proposta de ser demolida uma casa que está agregada a essas ruínas, porque ela realmente compete com um elemento importante, original, que causa uma certa confusão no observador, por achar que essa casa que está próxima à ruína seja também contemporânea, e não é o caso. Então nós vamos fazer todo o trabalho de remoção, de limpeza do terreno, no sentido assim, de deixar a gameleira, que é muito importante, o testemunho vivo até hoje, de onde a perna, o quarto do Tiradentes foi exposto. Essa gameleira, que é um símbolo incrível, uma impressionante, ter sido mantida até hoje, inclusive já recebeu os cuidados do botânico, está sendo revitalizada. Ela, no caso, e as ruínas são o foco principal desse projeto. Então, eu elaborei um projeto também, um prédio, que
que traduz a cultura mineira, os elementos que dizem respeito, que remetem à nossa tradição e cultura. Seria um prédio contemporâneo, naturalmente, um prédio moderno, com a estrutura de aço corte medido, e teria ali alguns elementos simbólicos, como os 3 pórticos, que seriam feitos em elementos que traduzem também a cultura do mineiro. O pórtico principal, a pena não ter a imagem ali no momento, mas elas seriam o representante de Tiradentes, no caso. Ele seria em vermelho, simbolizando o martírio de Tiradentes. As bases são de pedras de cantaria, que lembra a arquitetura mineira das nossas cidades históricas. Terá uma moldura dourada, por lembrar justamente o ciclo do ouro. Então, os outros 2 postes seriam representados, eles seriam representados, os outros confidentes, que seriam em branco, e com esses mesmos elementos, mostrando as montanhas de Minas em pedra-sabão. Tem umas formas gráficas e simbólicas que vão remeter justamente a esses elementos próprios da cultura do mineiro. E também a ruína, no caso, teria ao fundo dessas ruínas um painel gráfico para que seja sanada ou atendida a curiosidade do habitante, do usuário, porque eles vão ver ruínas ali, como seria essa casa na verdade. Então a intenção é fazer uma projeção de um painel gráfico próximo, em tamanho natural do que era a imagem dessa estalagem, para justamente suprir essa curiosidade. Nós vamos ter também os totens ao longo da Estrada Real, com todo o critério de uma pavimentação que não vá agredir ou prejudicar o solo original da Estrada Real. Seriam, dentro dos critérios de restauração, seria uma intervenção imperiosa e reversível, com piso drenante, para que seja viável a mobilidade. E ao longo da Estrada Real, seriam alguns totens com a homenagem dos outros confidentes, com iluminação inclusive. Bom, eu estou dando linhas gerais assim, do que é o mote do projeto, do que é a linha, né, que nós vamos sempre homenagear os confidentes, deixar para as gerações atuais essa oportunidade desse incremento ao civismo, né, que é tanto esquecido, né, pelas nossa juventude hoje em dia, porque havendo uma praça cívica com mastros e eventos, também essa questão do civismo vai ser regularmente alimentada. E o prédio Tiradentes também, para complementar, ele teria a questão artística, porque a arte envolvendo a parte da história, da arqueologia, do estudo científico. A arte em Minas é um elemento também muito importante e precisa estar presente para que as gerações possam também se manifestar uma orquestra sinfônica, uma artes cênicas, que poderiam se desenvolver nesse lado onde haverá os pórticos, ali no auditório, dando realmente um fomento para essa questão cultural, tanto da comunidade de Conselheiro Lafayette, como de Ouro Branco, e de outros locais que possam também, na oportunidade que fosse levar caravanas de estudantes, ter também as expressões artísticas, poderiam também fazer uma programação, tudo isso no sentido de manter uma destinação viva, né? Que não seja simplesmente um local só para visitação passiva e que seja sustentável também, porque como um restaurante, como um suporte, uma estrutura boa para entender o turista, né? Ele vai ter uma vontade realmente de voltar, né? Vai ter um ponto de referência interessante, as próprias professoras vão ter também material, né? E uma motivação para passar todos esses valores para os jovens, que pode ser feito também no museu com multimídia, com recursos modernos para que se passe toda essa mensagem aí, a importância da Confidência Mineira, o ideal de liberdade, né? Que está tão presente no espírito de todos nós mineiros. Então, em linhas gerais, seria esse o projeto. Eu
pretendo ainda fazer algumas maquetes eletrônicas animadas e com detalhes que possam realmente ficar mais dentro de um fotorrealismo, né? Agradeço então a oportunidade. Muito obrigado aí. É uma grande honra realmente poder desenvolver esse trabalho. E está aberto a sugestões também. Um trabalho multidisciplinar, com todo o critério de criar uma equipe realmente que possa levar o nosso projeto. Muito obrigado.